tempo. Léo, bom dia. Estaria assumindo? Bom dia. Sim, eu posso assumir o tempo. Agradecida, Léo. Bom, então vamos nos organizar, porque nós temos uma tarefa especial hoje. O amigo Zé, ele vai ter dificuldade de estar presente, mas ele fez uma solicitação de construção hoje, em proposta, como ele chamou de diferente. Então, ele solicitou para fazer a leitura da cartinha dele de hoje, do dia 3 de junho, né? Só que de 2043. A qual a Tina já postou também, já está no Instagram. Então, eu estaria lendo para vocês a cartinha, tá? E depois vou colocar qual a tarefa que o amigo Zé nos trouxe. Então, vou começar a leitura. Moita, dia 3 de junho de 2043. Quando, no auspicioso junho de 23, eu preparava um setembro inovador, recebi da Raquel e do Adriano uma mensagem de que vos darei a ler alguns enxertos. Diziam ser uma mensagem um pouco longa, para que eu entendesse o nosso ponto de situação neste caminho cheio de dúvidas, avanços e recuos. Mal sabiam esses amigos que muitos outros pais me enviaram mensagens bem mais longas, e que essas dúvidas de quem protegia os seus filhos dos malefícios do sistema também eram fruto de avanços e recuos. No setembro de 2043, não havia lugar a recuos. Tinha esperado mais de meio século, por aquele momento. Haviam pais decididos a agir. A lei nos protegia. As ciências da educação nos davam guarida. A paciência se esgotara. Contextualizando, temos 3 filhos, sendo que o mais velho fará 6 anos neste ano, e temos o desafio de ver o melhor caminho a seguir no que respeita à educação. Em fase pré-escolar, frequentaram projetos lindíssimos, onde havia o respeito pela individualidade e interesse de cada criança, muito contato com a natureza e favorecimento da autonomia. Víamos crianças felizes, amadas, seguras e que pensavam por si. Contudo, o ensino tradicional que nos é oferecido, a partir dos 6 anos, assusta-nos. É estandardizado, onde todos têm de aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. Dada a nossa experiência pessoal e falando com várias pessoas fora e dentro da área da educação, notamos que o ensino está de tal forma massificado que quase não existem escolas com adultos devidamente preparados e em preparação, que compreendem e respeitam as necessidades individuais de cada um, que potencializam os dons de cada criança jovem e os faça chegar à sua vocação, criando um projeto de vida. Acreditamos que o professor deve ter um papel de observador e guia, potencializando a curiosidade das crianças, fazendo-as pensar, desenvolver e tornando-as pessoas capazes de, no futuro, serem pessoas empreendedoras, ativamente socialmente, com espírito crítico, seguras, autônomas e, acima de tudo, respeitadoras de si próprias, dos outros, do meio ambiente, pois só assim se educa para a paz. Sim, o bullying, o cyberbullying também nos preocupam. Introdução longa, para demonstrar que tudo isto começou a criar em nós, há uns anos, inquietude e uma vontade de saber mais. Foi então que começamos a procura de alternativas, pois parecia-nos que ir contra um sistema era uma batalha perdida. Depois de falarmos com imensas pessoas e projetos, pensamos que, como não tínhamos mais alternativa, teríamos de meter as mãos na massa e criar algo. Seriam necessários 2 pilares fundamentais: um profissional alinhado com este mindset e um espaço que estivesse bastante terreno para as crianças terem contato com a natureza, e demos conta que o profissional não era nada fácil de encontrar. Conseguimos reunir com o presidente da Câmara, e ele ficou fascinado com o projeto.
e disse-nos que nos apoiaria. Ligou para o vereador dizendo que ele próprio queria um projeto destes no município e tinham de ajudar-nos com a questão do espaço. No meio disto tudo, tínhamos contactado o professor José Pacheco, que nos respondeu a dizer que nos ajudaria. A dúvida que parava em nós era: como professores do ensino público conseguem fazer isto, estando dentro do sistema que lhes impõe imensas condutas contrárias? Montar um projeto fora da escola seria o caminho? Eram muitos os caminhos. Pedi a esses e outros educadores que conversassem sobre o assunto no encontro das 11 horas de sábado do Brasil e 15 horas de Portugal. Vos direi o que nesse encontro se falou. Então, foi essa cartinha do amigo Zé, que foi homenagem, inclusive, a essa construção desse encontro, a qual ele solicitou que as pessoas presentes, os educadores, as mães, os pais, aprendizes, quem estiver presente, esteja conversando sobre essas duas colocações que foram trazidas aqui, que são: como os professores do ensino público conseguem fazer isso, estando dentro do sistema que lhes impõe imensas condutas contrárias, e montar um projeto fora da escola seria o caminho? E também o que vocês gostariam de conversar sobre. E o amigo Zé também nos colocou uma restrição hoje. A equipe da educação humanizada, da rede de comunidade de aprendizagem, hoje vai mais ouvi-los. E nós estaremos somente alinhando as construções com vocês, pois ele solicitou que vocês respondessem a essas questões para que ele possa escrever na cartinha a colocação de vocês. Então, repassando hoje para todos a conversação, e nós estamos com restrição de fala. Então, é muito importante trazer para vocês, isso aí são aquelas provocações do amigo Zé conhecidas, que ele deixou repassado para a conversação. Então, eu só vou solicitar, né, que a gente organize o tempo, se vocês quiserem marcar 5 minutos para a fala de cada um, o Léo, como está, né, na cronometria, ou guardião do tempo, ele pode ir informando, né? E o André está em guardião das mãozinhas. E passando para vocês, ficou claro as construções? Para quem estava chegando também, foi uma provocação do amigo Zé para trazer questionamentos à comunidade presente, a todos, educadores, pais, professores, mães, aprendizes, está aberto a fala a todos. E a todas, claro. Marta. Amores, eu vi que Valéria também estava com a mãozinha, não? Será que ela só fez um legal? Então tá bom. Estão me ouvindo bem? Eu estou na rua me exercitando, mas tem que falar, né? Então, eu acredito que seja possível fazer em escola pública. Eu vim de escola pública. Eu vejo que é necessário, se é uma questão de criação, como a gente tentou aqui em Brasília, na própria CAP, no Paranoá, na 115, né? Mas mais especificamente na CAP, eu penso que é possível, com a estrutura de um conselho diretor formado por profissionais da educação que estão dentro da rede, né? Onde quer que esteja acontecendo essa proposta, e famílias e pais, esses pais interessados nessa mudança. Então, eu acho que já tinha que começar com uma estrutura de conselho diretor, porque o que eu acredito que é possível fazer na escola. Eu penso que quando a gente faz fora da escola, sem colocar ela nessa comunidade de aprendizagem, porque eu tenho essa visão de comunidade mesmo, e a escola é parte dessa comunidade, então eu acredito que é possível. Por isso a minha defesa, tá? Então, eu acredito que deva começar com o conselho diretor e o Estado, como já foi apontado aí, presidente de Câmara, vereador, quando há um projeto que pode ser levado a um projeto de lei, ou mesmo no âmbito da própria Secretaria de Educação do local, ser criada uma portaria, fazendo com que essa escola e outras que desejam possam ser escolas, como a gente chama aqui em Brasília, escolas piloto,
né? E aí nós tivemos uma assessoria direta aqui da Subsecretaria de Educação Básica para fazer o trabalho que a gente fazia. Ah, Marta, mas não tem que cumprir com os requisitos legais? Tem, mas a legislação, ela vai, como é que eu digo para vocês? A gente conseguiu fazer isso paralelamente. Só que tem que envolver os professores, para, como foi colocado pelos pais, e é real, cada dia mais as pessoas, os profissionais da educação que estão na escola, estão menos preparados para exercerem o seu papel, de fato. Né? O que está sendo cobrado nos concursos da vida não é o suficiente ou a maneira como vem sendo encaminhado. Então, vocês estão vendo que é uma cadeia de coisas que acontecem. Mas, apesar disso, eu acredito na formação em serviço. Então, é você continuar esse trabalho com quem estiver nesse espaço, que é o que a gente vem fazendo aí nos vários lugares, gente. A gente vem se reconstruindo, desconstruindo como foi educado, para construir aquilo que a gente acredita que deva ser. E isso está acontecendo em todos os campos da sociedade, e especialmente na família. A gente vem vendo que repetir o que a gente vivia dentro de casa não tem dado certo, e é o que acontece com a escola. Então, eu, enquanto professora que estive dentro de sala de aula, eu trazia em mim uma inquietação de saber, meu tempo acabou, né, André? É meu tempo, tá bom. Ah, não, não, não. Ah, tá bom. Então, de saber que não, e isso em Brasília, na época, eu já tinha a condição de ok, o tempo, Marta, de, só uma coisinha. Para o fala, tempo aí, Léo, rapidinho. É porque você tem 2 minutos e tem uma pergunta da Indira aqui no chat também, tá? Só para tá, que fique aí dentro do tempo, tá bom? Aí eu te passo a ok, pergunta, tá tá bom? bom. Então, e aí essa história de eu já trazia uma inquietação de que não é possível manter a atenção de 25 crianças por uma mesma explicação. E isso me incomodava muito. Então, a minha natureza era quais as estratégias que eu precisava adotar para fazer com que as crianças se envolvessem no aprendizado delas, que o aprendizado é de cada um. Então, isso me levou a esse contato com o Pacheco. E aí eu já estava na gestão da escola. E então, eu acredito que é possível, mas a gente tem que traçar todo esse planejamento aí junto com essas famílias desde a criação para poder contemplar, de fato, todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Professores que estão aprendendo, crianças que precisam ser atendidas e famílias também. Ok, gente? Qual que é a pergunta, André? Opa, a pergunta é a seguinte, é da Indira. Qual a diferença entre um conselho diretor e o conselho de escola? O conselho escolar, ele já está normatizado pelo MEC, então ele tem o poder deliberativo que muitos não cumprem, né? Aqui em Brasília a gente faz valer isso, que tem essa presença. Mas quando eu estou falando de um conselho diretor, eu estou falando de uma equipe que ficará na escola, não só o diretor e o vice-diretor, o supervisor da escola, mas pais junto dentro da escola, nesse conselho diretor, encaminhando todo esse processo, né? Que, sim, tem o conselho escolar, ele funciona também para fiscalizar, para orientar, mas eu acho que o conselho diretor, na minha perspectiva, é para que não haja diretor e vice, é que a gente rompa com essa hierarquia e entre nessa visão horizontal, né, da comunidade de aprendizagem, nesse sentido. Obrigada pela atenção, gente. Obrigado, Marta. Viviane levantou a mãozinha também. Eu concordo com a colega, né, com a Marta, assim, eu acho que é possível fazer essa transformação na escola pública, mas na minha opinião tem uma equação, assim, muito difícil de resolver que são as possibilidades e as dificuldades, né? Existe a possibilidade, na minha opinião, a nossa lei permite, né, os artigos ali da LDB que dão autonomia para a escola. Vou ver se eu consigo abrir a câmera aqui, porque tô com um probleminha na minha câmera que ela fica abrindo e fechando. Então, existe a possibilidade, mas as dificuldades, elas são imensas.
tem a questão, assim, das concepções de educação, né, dos pais, dos próprios estudantes, dos professores, principalmente, né, e aí eu acho que o que poderia ser um fator, assim, de resolução dessa equação é a vontade, né, é o interesse, é o querer, né, e é uma vontade que vai para além da vontade política dos gestores, que é muito importante também, mas a vontade dos professores. Eu acho que isso tudo precisa partir dos professores. Eles precisam ter essa vontade e entender que não dá mais, como a Marta disse, para conseguir a atenção de 25 crianças ao mesmo tempo na mesma atividade e tentar entender por que eles estão tão cansados, tão desmotivados, né? Por que eles não conseguem mais dar aula, como eles dizem, né? Tá impossível, tá cada vez mais insustentável. Mas precisa ter uma motivação para querer fazer algo diferente, e isso é muito difícil de conseguir, mas não é impossível. Então, a gente está aqui porque acredita que é possível, né? Então é possível, sim, fazer na escola pública, na minha opinião, mas não é fácil. Obrigado, Viviane. Bom, eu tinha levantado a mãozinha também, o guardião das mãozinhas também pode falar? Não? Pode? Ah, então, beleza. Concordo com a Marta, né? Passa pela escola também, mas pelo que eu tenho visto de experiência, né, a gente está fazendo uma coisa extra escola, Marta, que é uma coisa um pouco viral, sabe? Provocando a partir da comunidade. E a semana até, quando eu estava com a Tina e com a Vivi, eu mostrei a escola já chamando para saber qual é o trabalho que o centro comunitário está realizando, né? E depois que a gente entrar, aí a gente vai viralizando também. E tem um ponto muito importante que a Viviane colocou. Eu já tive, rapidamente, passei pela Secretaria de Educação aqui de Petrópolis. Enquanto a gente não transformar a educação em política pública perene, constante, e ficar ao sabor dos governantes que entram e saem, a gente não consegue evoluir bastante, né? Conseguir desmontar, o pouco tempo que a gente passou lá, dois projetos para destruir os remanescentes né, de um piloto que teve do projeto Âncora aqui na cidade, né? Mas já estava tudo preparado administrativamente para ser desmontado. Com relação aos professores, a primeira formação é muito importante, trabalhar na formação, não só a formação de professores em si, mas o aprimoramento constante dentro do próprio ambiente de trabalho, as discussões, as rodas de leitura, o esclarecimento sobre essas novas concepções. Eu vejo os professores, coitados, emparedados. De um lado, eles querem a mudança, só que eles não conseguem abrir mão de dois territórios, né, que são terra firme para eles, né? A sala de aula, né, o território da sala de aula, e o território do conhecimento deles, quando a gente fala já dos professores licenciados. Compartilham muito pouco com os outros professores, têm uma dificuldade muito grande de uma visão sistêmica, interdisciplinar, e isso a gente só trabalha com muita vivência. Dois, Léo. Não, tô terminando já. Isso a gente trabalha com muita vivência. Então, dentro das perguntas, né, como é que a gente motiva os professores do ensino público? Chamando para isso, chamando para essa insubordinação criativa, né, essa conspiração romântica, e esse compromisso ético, e muita formação, muita conversa, formação constante, né? E montar um projeto fora da escola também é válido, né? Desde que seja com o objetivo de hackear a escola no futuro. Seria isso só.
A Marta está com a mão levantada. Se não tiver mais ninguém na fila, eu tem ninguém levantando não, né? Eu adorei. Léo, você quer falar primeiro? Ô, Marta, obrigado. É só porque tem uma Vai lá. pergunta da Raquel aqui, que ela colocou, Raquel Magalhães, se alguém de Portugal e as dificuldades legais são as mesmas. Em relação à gestão em Portugal, desde 98, né, você tem um decreto, que é o decreto, só para confirmar aqui o número dele, o decreto-lei, nossa senhora, está com ele aberto aqui nesse instante, não, está aqui, só um segundinho, que eu chego nele. Léo, eu acho que a cartinha de ontem falava desses decretos de Portugal. A carta de ontem, né? Então, pronto. De ontem fala. Tem um decreto 56, que é de 2018, que fala dos conselhos regionais, mas tem um decreto maior, que é a reforma do sistema de 98. Nela estabelece a gestão democrática, com o conselho gestor, né, o conselho diretor, e aí toda a estrutura do conselho pedagógico e do conselho administrativo. Tem essa pequena diferença. No caso brasileiro, é atribuída aos sistemas municipais, né, e ao sistema estadual a própria legislação da forma como essa democracia é organizada, né? Então, em algumas instituições é conselho gestor, outras é conselho pedagógico, mas mas uma pouca variação nesse sentido, tá bom? Mas no caso português, então, nessa cartinha de ontem, se o Zé responde, está mais do que encaminhado. Obrigado, Marta. Obrigado. Então, fiquei encantado de ouvir o André falando sobre o trabalho no Conselho Comunitário. Acredito nisso também, André. Mas eu tenho como sonho, né, a gente conseguir atualizar a escola. E sim, o objetivo é hackear a escola, então maravilha. O que a Viviane traz com relação aos professores, eu estou aqui me referindo a essa escola que o Zé está colocando para a gente. E sim, professor que tem que ir para essa escola tem que ser professor que queira, esteja aberto para esse trabalho. Trabalhar com valores, construir junto, né, todo esse trabalho, como a gente vem fazendo. Então, eu acredito nisso, que isso aí já é um meio caminho andado, porque tem que ser com o professor, né? E eu falo que é possível, falei das portarias, porque nós vivemos isso aqui. E a gente viu que quando tinha um professor que queria, a coisa avançava, a coisa ia, né? Então, assim, a gente quebrou até paredes para tentar mudar e romper com a estrutura da escola. E isso trouxe muita diferença para aqueles professores que tinham que trabalhar em equipe. Quando se pensou na possibilidade de voltar atrás, esses que já chegaram com esse trabalho disseram: não, eu não quero mais ficar sozinha numa sala. Então, eu estou pensando numa nova configuração já desde o início, né? Então, assim, no CAP de Brasília, a gente conseguiu um outro espaço que não um espaço físico igual uma escola, com as salas separadas. Eu acho que isso tudo também, o espaço físico, ele também influencia. E aí eu acho que o centro comunitário contribui muito, porque é um espaço diferenciado. Ninguém está só, né? Para que um possa estar aberto até o olhar do parceiro, não na competição, mas na colaboração. Por isso, valores, por isso que tem que mudar romper com essa coisa que a gente traz, que é cultural, né? Que é esse paradigma que a gente vive da competição, de um querer ser melhor do que o outro. Isso vai para dentro da sala de aula, vai para a escola. Então, o professor ele tem que romper com tudo isso. Por isso que eu fiz essa defesa, que eu acredito, né? Mas tem que ser todo esse caminho traçado do conselho gestor, da equipe que vai trabalhar, dos servidores que estarão nessa escola, porque nessa minha perspectiva todos são educadores, né? Então acho que tem que romper com essa questão também, como a gente viu aqui, né? O que eu sei que eu posso ensinar para o outro? E é por aí. Obrigada, gente. Bruno agora, que está na fila. Obrigado, Marta. Sou eu? Isso. É a Mariana, na verdade, não é o Bruno. Oi, Mariana, perdão.
estamos juntos aqui. Eu ia falar bem o que a Marta trouxe, assim, né, que eu acho que sim, é possível fazer essa transformação na escola pública. E eu acho que uma das coisas que tem que ser levada em conta são as relações sociais, e a base dessas relações e o que vai permitir estar disposto a viver essa coerência com os nossos valores, né? E tecer e criar espaços para convivência e para que se conviva e se viva esses valores, né? No momento que eu estou disposta a viver o valor humano da solidariedade, da cooperação, isso vai se transformando e vai rompendo as barreiras, né? Porque são muitas barreiras para fazer essa transformação. Mas quando 1, 2, 3 está decidido que vai fazer e que vai viver de acordo com esses princípios, as estratégias vão se criando porque esses valores são mais fortes. Então, eles rompem as barreiras e as dificuldades vão se desfazendo, né? Então, eu acho que estar disposto, criar espaço, dar tempo para experienciar, viver e colocar em prática esses valores, e isso ser o norte para a realização, né? E sobre é possível fazer um paralelo, um projeto paralelo, eu entendo que como uma transição, sim, mas sempre tensionando para que vá a se tornar regular e que se rompa mesmo, né? Porque é muito cansativo um projeto que é paralelo à escola, ou, né? A sustentação disso se torna mais difícil ainda. E entendo que a experiência de comunidade, as parcerias, fortalecer as relações, as parcerias, né? E dar tempo, se dedicar a isso, porque isso está acontecendo, mas no momento que eu olho para isso e vejo que isso é valoroso, que isso é o que tece tudo, eu me dedico a fazer essas boas construções. Então, eu vou olhar para isso com cuidado e eu vou colocar ali a intenção de viver esses valores nessas relações. Acho que era isso. Obrigada. Tina. Bom dia a todos, boa tarde para quem está em Portugal. Eu reparei que essa cartinha aqui, ela cita, né, a Raquel e a Adriã, e eu já vi que tem uma Adriã aqui no grupo e uma Raquel, eu não sei se são os pais dessas 3 crianças, e essa cartinha, o professor José está se referindo a Portugal, né? Ele pôs o foco ali, mas em Portugal, porque esse projeto começa em setembro, e setembro é quando começa o ano letivo. Somos sim! Abre câmera aí, vem conversar com a gente. E eu sei que o professor José está com esse foco em Portugal, e as preocupações aqui são de Portugal, e a Raquel colocou muito bem, perguntando se tinha alguém de Portugal, e essas dificuldades legais. Então, eu até copiei aqui no chat o início da cartinha de ontem, quando o Zé cita as leis de Portugal. Então, só deixando a Raquel e o Adriano tranquilos, que as dificuldades que vocês... Não sei se isso é tranquilo, mas, assim, as dificuldades que vocês têm aí em Portugal são bem semelhantes às que a gente tem aqui no Brasil. As leis que vocês têm aí são semelhantes às nossas, e se a gente tiver que fazer um paralelo entre a lei de vocês e as nossas leis, as leis de vocês ainda são melhores, porque tem essa portaria 181 que fala que a burocracia não pode superar... Acho que a Raquel caiu. Né? Não, eles estão ali, ó. É? Tá. Olha lá, deram um tchauzinho aí, Mauro. Tá vendo? Legal. Obrigada, Adriana. Obrigada, Raquel, Mauro. Já tem até uma criança ali. Então, vamos lá. Aqui está sendo colocado bastante pontos sobre a educação pública. Eu trabalho numa Secretaria de Educação do município de Mogi das Cruzes há 2 anos. Então, eu vejo essa transformação acontecer por dentro, né? É uma dificuldade, assim, se a gente for colocar, as dificuldades, elas são muitas, mas Raquel e Adrian, vocês colocaram na carta que vocês mandaram para o professor José, vocês colocaram exatamente o ponto mais forte que eu vejo, pelo menos,
na escola pública de Mogi e em outros municípios que a gente acompanha. A mudança, todo esse convite, né, o André falou do convite muito bem feito, ele até usou outro termo, né, desse convite, o Bruno vive isso, a Marta vive ou viveu isso, né, Marta, bastante, e em Mogi, o programa de educação humanizada de Mogi foi por adesão. Por que por adesão? Porque a gente compreende que a mudança, ela tem que partir de dentro do professor. Então, quando a gente vê um setor público que fala, não funciona isso na minha escola porque eu não tenho um jardim desse tamanho, ou porque não tenho um pátio desse tamanho, ou porque eu não tenho esse recurso digital, ou porque eu não tenho esse recurso humano, ou porque... Enquanto o professor ele apontar para fora as dificuldades para fazer uma educação, para ter esse compromisso ético com a educação, é porque ele não está se percebendo parte do processo. E a Zizi está aqui, ela pode até falar um pouco mais, a Nádia é mestre nisso. Quando essa mudança, o professor ele quer mudar. Mas eu gostei muito de uma fala do Bruno, acho que foi no mês passado que ele fez, eu até postei essa fala do Bruno, meu tempo está acabando, alguém está tocando aqui, não sei. É que é muito interessante quando as pessoas começam a falar, mas a mudança, aquilo ali é difícil, tal sistema, né? O sistema é incrível, né? Quem é o sistema? Não tem cara, não tem sobrenome. Então, o sistema é difícil, o sistema não deixa, o sistema tá... E o Bruno falou, né? Em vez de a gente ficar olhando para o que trava de um projeto como esse fluir, que tal se a gente perguntar quem vai começar a mudança? Vai começar por quem? Então, quando a gente fala de um sistema público, o mais difícil é a mudança interna. E aqui tem a Zizi, o Gabriel está aí também, a Nádia, Mariana está aí também para falar que quando a mudança começa a mostrar para esse professor do setor público que precisa começar por ele, e o mais difícil para tirar do... Como é que está escrito aí, Léo? Não consegui ler. Acaba? Ok. Acabou. Acabou. Então tá. Então, eu só vou falar do controle. Quando o professor se depara que um dos fatores que atravanca essa fluidez da transformação na educação pública é ele mesmo, são crenças limitantes internas, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E ele se depara com uma das primeiras coisas que ele precisa desconstruir é o controle que ele tem. Então, eu controlo essas crianças, eu controlo melhor numa sala de aula, eu controlo, se vai para o parque, eu perco o controle. Então, assim, quando ele percebe que ele vai ter que perder o controle, porque ele vai ter que ter valores junto com essas crianças, isso é muito angustiante. E aí, está aqui o pessoal da formação de alfabetização humanizada para dizer, quando os professores começam o que a gente chama aqui no Brasil de espanar. Eles se deparam com as dificuldades pessoais dele de transformação, e aí eles falam, eu não sirvo para esse projeto. Serve. Só tem que ter um pouco de paciência para fazer essa transformação. Léo, desculpa, estourei o tempo. Léo levantou a mão. Bom, boa tarde, muito bom ouvir o Adrian, ouvir a Marta, ouvir todo mundo aqui. E eu vou pegar um gancho na fala da Tina, tá? Até mesmo, estou mandando um artigo amanhã, né, deve sair no próximo semestre, aí, numa revista argentina, em que eu estou fazendo um exercício em que eu acredito que muitos colegas precisam de fazer, justamente dentro desse cenário tão acelerado de produção de saberes, tão acelerado de reflexão sobre o lugar de saberes socialmente partilhados e construídos em outros momentos, né? E dentro dessa perspectiva, o lugar da escola, o lugar que a gente tem que pensar dentro da escola. Bom, então, 3 questões para mim que são muito sensíveis. Primeiro, há uma legislação democrática, e essa legislação democrática se ancora
dentro de um modelo de reflexão de sociedade que começa a se reavaliar, em especial no pós-Segunda Guerra Mundial. Aí você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem uma série de declarações aí do Congresso de Jontienne e outros que vêm um esteio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que pressupõe um princípio que é um princípio de uma polis universal. E esse princípio da polis universal, ou seja, da vida em que o ser humano, na perspectiva da ciência, aí eu estou falando de Bruno Latour, estou falando de Hannah Arendt, estou falando de David Bohm, estou falando aí de Maturana, ou seja, estou pegando 4 pessoas de 4 princípios filosóficos distintos, né? Ou seja, Hannah Arendt da ciência política, Bruno Latour da filosofia e da física, David Bohm da física e Maturana das ciências biológicas. Então, a gente tem todo um caminho na reflexão de ciências que pressupõe uma questão, que é um olhar sobre o que é eterno, né? E uma reassociação do ser humano com o eterno da natureza. Ou seja, há um princípio de processo que desde Hegel está posto, né? Que é uma ruptura entre as ciências da natureza, aliás, antes de Hegel, né? A gente faz isso na Idade Moderna, mas Hegel ele vai trazer essa reflexão sobre o processo histórico de ciência que a gente tem que passar a fazer essa religar. E o que é eterno? O eterno é a ideia de uma coexistência do mundo natural e o mundo natural humano, né? Então, todos os grandes cientistas, os grandes pensadores estão colocando isso como uma perspectiva da relação. Então, eu, como um cientista, né, parto desse princípio. É interessante pensar isso, né, porque quando eu olhei aqui os filhos do Adrian e da Raquel, falei, nossa, nessa primeira infância, há um acolhimento social, uma preocupação com o todo muito maior do que vai ter a partir do fim da segunda infância, da adolescência e da juventude, em que as relações são fragmentadas. Então, é exatamente esse sensível posto na primeira infância, em que a família, em que está tudo muito ligado, em que a gente se preocupa com absolutamente todas as relações postas que a gente tem que retomar, né? Então, falta um minuto aqui também, só para fechar isso aqui, a relação entre ciência ditos. E, como um cientista das ciências humanas, Léo, eu convoco meus colegas para essa reflexão junto. Léo, né? Falhou para mim, não sei se falhou para todo mundo. A sua fala. Poderia repetir, por favor? Acho que ele congelou, André. Congelou. Isso falhou no finalzinho, gente. Eu consegui acompanhar. André, você gostaria de passar e quando o Léo retornar, aí ele pode continuar aqui, que você Tá acha? bom. Bom, eu tinha levantado a mão, mas caí quando falei. Mas você tinha levantado, Zizi. Vai lá. Não, por favor, André. Depois eu Não, vou. Eu é fiquei só- com fechamento. É só para, assim, essa relação entre fazer um projeto fora da escola e de novo voltar para a escola, né? A gente deve buscar as convergências, tá? Iniciando um projeto fora da escola e trazendo essa convergência. Em outubro, quando eu comecei a participar, uma das perguntas que eu fiz ao professor José Pacheco, ele pediu que eu pegasse o projeto político pedagógico da escola. E a escola não forneceu, a gente acabou pegando em outras coisas, e isso está sendo excelente para a gente, porque o grau de conhecimento da comunidade hoje, do que pode ser uma escola diferente, uma escola aberta, já é muito maior, né? Então, a relação dessa pessoa
com a escola, das pessoas da comunidade com a escola, ela passa a ser diferente também, né? Tem uma onda, né, de uma pressão positiva por essa mudança, partindo da comunidade também. Então é só isso, só contar um pouquinho aí da experiência. O Léo voltou, pelo menos voltou. Cadê o Léo? Eu voltei aqui, caiu foi a voltou. minha internet. É. Aí eu passei para o 4G aqui. Mas só para fechar, eu acho que eu já tinha colocado tudo que eu tinha que falar nesse momento. O artigo vai sair, assim, eu tenho que mandar até domingo, né, para o pessoal lá para ser publicado. Mas é exatamente isso. Eu falo do lugar do cientista das ciências humanas, do lugar do professor de história. E uma reflexão de atualização e posicionamento político. Né? Toda ciência é uma posição dentro da polis. E é exatamente essa posição dentro da polis que a gente tem que buscar. Exatamente nesse processo de construir e ressignificar a todo instante todos os acordos humanos que apontam nessa direção de uma polis global, de uma polis ligada da ciência não com a fragmentação, mas com o todo, de um processo histórico que nos pressupõe como agentes. E aí, eu sinceramente, eu gostaria muito de entender, e aí, assim, eu vou parar aí mesmo, porque tem um outro passo dessa conversa, que é um passo da disputa. E é esse que a gente está, de forma extremamente franca e aberta, dentro desse espaço aqui. Zizi. Obrigado, Léo. Agradecida. Bom, eu ia falar, mas aí o aprendiz Felipe levantou a mão. Felipe, você quer falar? Eu passo a vez aqui para Perdão, eu não tinha visto. Felipe e a Maria Antônia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Quer contar um pouquinho para a gente o que é a construção de um projeto que tem essa construção de comunidade de aprendizagem? Como está sendo para você? O que você vê, se é bom ser ligado à escola? Como é que tem sido com seus colegas? Se você puder compartilhar um pouquinho conosco. Não sei se você estava conseguindo acompanhar bem. Bom, posso compartilhar, sim. Está sendo uma experiência muito boa para mim, vivenciar isso com meus colegas, está sendo muito inovador para mim. Eu queria dizer, gente, que a escola são pessoas, são as pessoas que fazem a diferença na educação, certo? Então, quando as pessoas se unem para fazer o novo, para fazer a diferença, isso acontece. Eu queria dizer também que é essencial as pessoas quererem mudar, é essencial as pessoas se conscientizarem, né, de um projeto inovador, que isso pode mudar a educação, pode mudar vidas, e é isso que eu queria dizer. Ô, Felipe, obrigado. Maria Antônia. Perdão, eu estava ainda desligando aqui, ou melhor dizendo, ligando o microfone. Bom dia a todas e todos. Vou ser rapidinho, porque eu estou vendo que está terminando o tempo, mas eu gostaria, quer dizer, dentro dos meus 5 minutos, vou tentar ser... Mas, assim, eu penso que quando... Eu acabei não acompanhando direito as primeiras falas, mas deu para ver que ia de encontro ao que já tem sido defendido, não é? Eu achei muito, muito interessante essa proposta de hoje, mas, assim, ficaram algumas dúvidas do encontro passado que eu penso que seria interessante a gente discutir. O primeiro, o que está ligado à formação de professores e o que está ligado às nossas experiências. Eu penso que isso acaba não sendo colocado muito claramente, assim, isso fica sempre dentro de uma perspectiva
do que a gente tem que fazer porque não está sendo feito. Mas, assim, o que é que está sendo feito e por que é feito dessa forma e não de outra, eu acho, assim, que isso acaba não sendo minimizado, não sendo muito esclarecido por parte de quem se coloca, assim, não é? Aí eu queria colocar, por exemplo, a questão dos valores. A gente sempre diz, os nossos valores são esses e a gente quer defendê-los. É assim, como se não estivessem sendo defendidos valores. Na verdade, estão sendo defendidos valores da sociedade capitalista, né, do neoliberalismo, dessa educação que está sendo colocada na escola pública, não é? Ela não é ela não é qualquer coisa, ela tem uma base não somente teórica, mas uma base de valores legais, inclusive, e de valores sociais. É como se a escola estivesse sempre de dentro para fora, da forma como é colocado, e não de fora para dentro, porque tem as duas coisas, não é? Nós estamos numa escola que tem valores internos e externos, e aí eu penso que esses valores precisam ser colocados. Assim, outra coisa que me deixou do encontro passado foi foi para fazer o contraponto, né? Foi a questão, vamos nos amar e o amor nos conduz, não é? Penso que esse amor precisa ser esclarecido. O que é o amor que a gente trabalha dentro da escola, que é esse amor que tem dentro de mim, que tem fora, e o que é amar finalmente, não é? Como é que a gente aprende a amar, respeitar, fazer as coisas, a praticar esses valores que estão dentro? Parece assim que ele está pronto, só porque eu quero, só porque eu amo. E não é bem assim, não é assim, esse amor, ele tem muitos contrapontos, ele tem muitas divergências, né? Ele tem muitas reflexões que precisam entrar dentro das nossas reflexões e dos nossos encontros, e dos nossos alunos. E para finalizar, eu penso assim que é preciso a gente conversar sobre os contextos, né? Que contextos estão dialogando com a gente dentro, né, nesse curso, por exemplo, e fora dele, não é? Então, assim, quando eu penso em formação de professores, a gente pensa nessa base legal, nessa base do contexto social, nessa base teórica, nas várias bases teóricas, porque não só tem uma, elas se contrapõem, elas se encontram, elas se chocam e elas se separam, não é? Então, assim, e dentro dessa experiência de cada um, não é? Que passou pela escola e que está dentro da escola. Então, assim, eu acho assim que a gente devia pensar nesses contextos. O que é que esses contextos dialogam com os nossos textos, né? Quer eles sejam os teóricos, quer eles sejam esses que a gente está construindo no cotidiano, né? Da nossa experiência. Eu penso que esses textos, eles precisam estar presentes para a gente. O que eu estou querendo dizer com isso para finalizar, né? Que eu sei que eu estou... para dizer que a gente esquece que está numa formação de professores aqui, que esse curso é um curso de formação de professores, não é? Então, assim, tem sido defendido sempre uma pauta, mas, assim, e sugerido uma base teórica para essa pauta e uma base de experiência, mas é como se não tivesse mais nada além disso. Penso que a gente precisa partir do que tem além disso, não é? Assim, eu fico sempre confusa com algumas falas, assim, da forma como são colocadas, porque parece que só depende do professor. Eu decido, então eu faço. Sabe assim, aí se o professor não faz, é porque ele não está decidindo, ele não clareou, ele não tem as ideias claras, assim, ele não está convencido, e aí eu preciso convencer, eu preciso de trazer de novo os mesmos exemplos ou outros exemplos para ele entender que ele pode. Então, assim, está faltando alguma coisa, eu acho que esse está faltando alguma coisa é que assim, faz com que a gente meio que se sinta sozinho nesse curso e diga, não, isso daqui não serve para mim, entende? Eu queria só deixar essa sugestão, que eu não sei se eu consegui ser claro, obrigada. E que eu já tive muitas vezes vontade de fazer isso, assim, não tá dando certo, eu não vou ficar aqui, mas não, estou cansada dessas coisas, mas aí no sábado seguinte eu decido, porque eu acho que é importante a gente aprender e aprender, sobretudo, com quem tem essa experiência, não é? Obrigada. Obrigado, Maria Antônia. O Felipe está com a mão levantada ainda, mas acho que foi da última fala dele. Tem a Zizi e a Marta tinham levantado a mão também. Então, fazer aí um acordo com relação ao tempo, né? Agradecida, André. Então, eu queria trazer uma sugestão, como o nosso tempo encerrou,
Se nós podemos trazer essas questões que a Maria Antônia trouxe, muito importantes, porque é muito importante esclarecer, trazer as dúvidas, as inquietações, para poder ter esse entendimento, com certeza, e a compreensão, porque a riqueza da educação é muito ampla, ela completa, integra todo o ser humano, então é importante trazer todos os questionamentos. Agradecida também, Maria Antônia. Eu só gostaria de confirmar, então, com vocês, a Marta está com a mãozinha levantada, também, tudo bem acordarmos para no próximo encontro, trazermos esses questionamentos que a Maria Antônia trouxe? Tudo bem para todos, pelo nosso tempo? Certo. Aí eu só vou perguntar, Marta, você gostaria de fazer alguma colocação específica sobre essa questão, só para finalizar hoje, ou já podemos encerrar? Você quer fazer alguma... A gente pode deixar para a próxima. É em cima do que Maria Antônia trouxe mesmo. Eu acho que a gente precisa ouvi-la mais, até porque algumas questões eu mesma não consegui entender, né? Eu acho que a gente tem que ter essa abertura de falar um para o outro mesmo e com o coração aberto. Então, fica para a próxima. Mas deixa aí registrado essas questões, gente. É importante isso. Desculpa, eu estou aqui da questão do tempo. Se a gente pudesse ter mais 10 minutos, podemos? Ir até meio-dia 10? Não? Então, tá Hoje bom. não, Léo, não dá. Eu vou fazer uma solicitação. Maria Antônia, você consegue trazer essas questões no início da formação, no sábado que vem? Espero que sim. Eu tenho dito desde a pandemia, se eu estiver viva, eu estarei com... Tá bom, porque agora realmente nosso tempo estourou, a Zizi tem outro compromisso, ela precisa sair correndo agora, viu, Léo? Por isso que a gente não tem como estender 10 minutos hoje, tá bom? Maria Antônia, por favor, faz um esforcinho aí pra gente, traz essas questões, vamos ver uma por uma, a gente trata tudo isso na semana que vem, tá bom? Maria Antônia, se puder registrar e mandar no meu zap, eu coloco dentro do grupo e a gente garante que isso vai estar na próxima semana, tá bom? Ok, muito obrigada. Bom dia. Boa noite, gente. Boa Modo tarde. como eu caí, Léo, eu só queria ler seu artigo. Se puder compartilhar com a gente, eu vou adorar. Assim que eu enviar para a Argentina, eu peço uma leitura sua. Obrigada a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau.